Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando aqui para trazer um apanhado de dicas, de assuntos, questões e notícias em geral aí que estão abalando o mundo desde o ano passado, 2020, 2021, e que devem cair em questões, tem uma grande probabilidade de serem abordados nos grandes vestibulares, nas grandes avaliações também como o Enem, nível nacional, na área de geografia, tá bom? Esse apanhado que a gente está apresentando aqui para vocês está no perfil da Revista Galileu, no perfil na internet, é revistagalileu.com.br, mais correto dizer no site, né pessoal? Perfil parece assim, simplesmente rede social. Então, principais questões de atualidades que podem cair no Enem e vestibulares é o título que vem na matéria da Revista Galileu. Tem uma apresentação geral, inclusive algumas dicas. O professor aqui diz, por exemplo, todo vestibulando sabe que, além das disciplinas clássicas, as provas de ingresso em universidades exigem também conhecimentos de atualidades. Mas não é só decorar os acontecimentos mais importantes. Até porque, especialmente em um ano como 2020, a lista seria longa. Foi um ano maluco, com muitos acontecimentos. A gente tem dito que foi como 2 anos dentro de um. Aí eu opino a professora de Geografia e Atualidades, Thaís Formaggio, do cursinho pré-vestibular EXAG Medicina. Então, peguei só esse apanhadozinho do início para vocês terem uma ideia do que eles tratam aí nessa apresentação. Alguns professores dão outras dicas também. Fica aí para vocês, caso se interessem. Eu deixo o link também aqui na descrição do nosso vídeo. O primeiro assunto que esses especialistas apontam como sempre recorrente e que mantém-se como atualidades, é interessante que é algo que já está na história, já faz parte de história também, vamos dizer assim, mas que também é atualidades. É essa questão que envolve o Oriente Médio, gente. O ano de 2020 começou com um grande acontecimento na geopolítica do Oriente Médio. No dia 3 de janeiro, o general iraniano Qassem Soleimani foi assassinado em um ataque aéreo dos Estados Unidos em Bagdá. Soleimani era considerada a segunda pessoa mais poderosa do país persa. E sua morte aumentou a tensão histórica entre esses dois países, que havia diminuído após o acordo nuclear assinado em Viena em 2015. A negociação de 20 meses liderada pelo então presidente americano Barack Obama garantiu o compromisso do Irã em garantir que seu programa nuclear não era de caráter militar, não apresentava esse caráter militar. Aqui é importante entender que o general representava um novo Irã que vinha se tornando uma potência econômica. Que o seu assassinato retomou também rivalidades regionais, visto que os Estados Unidos apoiam a Arábia Saudita, historicamente rival do Irã, explica a professora do EXAG. Observem, gente, geopolítica total aqui envolvida, né? As questões em relação à produção de armas nucleares, esse embate político e econômico também, porque não deixa de ser uma questão de controle de área, controle de território para a atuação de suas empresas da parte dos Estados Unidos, né? Enquanto o Irã também pretende manter esse domínio regional, pretende continuar expandindo essa sua abrangência política também regional, de apoiar alguns setores, alguns países, alguns políticos, alguns governantes naquela região, batendo de frente com a potência dos Estados Unidos. Aí fica esse embate. Ainda no Oriente Médio, em agosto de 2020, uma grande explosão em um depósito no porto de Beirute, eu acredito que vocês estão lembrados, no Líbano, deixou ao menos 220 mortos, 110 desaparecidos e 7 mil feridos. Com uma força tão grande quanto a de um terremoto de magnitude 3,3, o incidente abriu uma cratera de 43 metros de profundidade. A causa foi o armazenamento de nitratos, componentes comuns em fertilizantes e explosivos. Quando você vê, por exemplo, essas matérias apresentando esses componentes, essas coisas de atualidades, você já pode imaginar que numa avaliação, por exemplo, de
física ou química, assim como também geografia, quando envolve essa questão territorial, essa questão geopolítica, tudo pode ser envolvido. Por exemplo, quando você armazenamento de nitrato, então é interessante você se aprofundar sobre isso, porque uma questão de química poderia estar abordando perfeitamente essa composição, essa questão química, essa parte química envolvendo essa notícia, tá bom? O fato teve grandes consequências políticas, visto que o país depende de turismo e importações. Teve sua principal porta de entrada danificada pela explosão, segundo o governo. O segundo maior elevador de grãos foi destruído, piorando a escassez de alimento que já vinha sendo causada pela pandemia. Dias depois da explosão, dezenas de manifestantes tomaram as ruas e provocaram a renúncia de 30 ministros do governo, entre eles o do meio ambiente e o da defesa e a ministra da informação. Eu não vou ler completo, né, gente? Eu vou deixar por aqui, recomendo a vocês para lerem o restante. Eu vou passar aqui devagarzinho também essa notícia por completo, e aí, caso você se interesse de ir lendo aqui mesmo pelo vídeo, vai dando pausas, tá bom? No vídeo, e aí você vai lendo o restante desta matéria, tá bom? Até chegar agora no nosso próximo assunto, que é Rússia. Rússia. Saindo do Oriente Médio, o confronto histórico entre Rússia e Azerbaijão pela região de Nagorno-Karabakh se acirrou em 2020. Os dois países brigam pelo território desde os anos de 1990. Com a fragmentação ali da URSS, que a gente vê tanto nos livros didáticos, né, pessoal? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O que antes era um grupo de países que fazia esse conjunto que formava a União Soviética, e quando se fragmentou, queda do Muro de Berlim e a fragmentação desse bloco todo, aí surge a CEI, né, a Comunidade dos Estados Independentes, então ficaram ali algumas rusgas, alguns desentendimentos locais, alguns acirramentos locais quanto à autonomia de um, de outro, o domínio de algum território. É o caso aqui de Nagorno-Karabakh. Os dois países brigam pelo território desde 1990, no caso aqui envolve Armênia e Azerbaijão. A Armênia tem o apoio dos grupos russos, quer dizer, enquanto a Azerbaijão tem o apoio dos turcos. Trata-se de um conflito considerado clássico, segundo os professores, visto que a região é um território multiétnico. Embora seja reconhecida como parte do Azerbaijão, os armênios étnicos, que são a maioria da população local, que são cerca de 150 mil, não aceitam o domínio azeri, né? E você tá vendo aí esse registro. Antes de chegar de vez à Ásia, porém, uma parada em uma outra potência é obrigatória, a Rússia. O ano que passou foi marcado pela reforma constitucional que derrubou a antiga constituição do país e com isso zerou os mandatos dos governantes. O resultado é que, em 2024, Vladimir Putin, atual presidente do país, pode se candidatar para a reeleição. Olha que coisa, né, gente? O cara tá quase eterno no poder. Se reeleito, Putin poderá ficar no poder até 2036. Ele ocupa cargos importantes desde 1999 e assumiu a presidência em 2012. A Rússia de Putin vem sendo marcada pela busca por hegemonia, com o envolvimento em conflitos a fim de demonstrar poder. Então veja, gente, adendo sobre Putin, né, gente? Putin que fica alterando ali a Constituição diversas vezes durante a história, desde 1999, que ele vem fazendo esses mecanismos para se manter no poder. Não é que ele seja presidente desde 1999, né? Ele fica alternando entre primeiro-ministro, entre ministro e presidente, mas sempre ali no poder, sempre ali à frente do poder de alguma forma da Rússia. E aí com essa alteração mais recente, né? Uma curiosidade aí bastante triste do ponto de vista da democracia, né? Outro assunto, China e tecnologia, gente. Super atual esse assunto. Entrando agora na Ásia, a Rússia não deixa de ser Ásia também, né, gente? A Rússia fica aí entre a Europa e a Ásia. Mas
especificamente só a Ásia, a China deve aparecer em peso nas provas dos vestibulares em diversos aspectos. O principal, é claro, é a pandemia de Covid-19, cujos primeiros casos foram registrados em Wuhan. Há também questões de tecnologias envolvidas, com o símbolo máximo do TikTok, a rede social aparentemente inocente, explodiu durante a pandemia e se tornou uma febre mundial, competindo diretamente com gigantes como Facebook, Twitter e Instagram. Mas o que provavelmente costura todos os temas relacionados à China é a disputa crescente entre o país e os Estados Unidos. A China é um gigante que vem crescendo demais e apresenta riscos aos Estados Unidos por sua inovação tecnológica, diz Formaggio. Cabe destacar que, no século XXI, o novo petróleo são os dados. Quem tem acesso a dados, né, pessoal? Deixa eu só finalizar aqui, ó. Donald Trump alimentou a disputa, chamando o SARS-CoV-2 de vírus chinês e acusou o TikTok e o WeChat, espécie de WhatsApp usado principalmente por chineses que vivem no exterior, de espionagem, chegando a proibir o download dos aplicativos nos Estados Unidos. A gente considera, principalmente aqui no Brasil, o WhatsApp como um fenômeno, né, dessa rede social. Esse mensageiro, ele praticamente está em todos os smartphones, né? Eu não vou generalizar, mas digamos que 99,9% de smartphones tem obrigatoriamente ali uma necessidade. Quem compra já um smartphone já pergunta se tem um WhatsApp, porque virou assim um básico aqui no Brasil. Mas na China, o mensageiro que domina lá é o WeChat, é um mensageiro próprio da China. Como a China tem uma população assim minúscula, né, gente? Cerca de 1,4 bilhões de habitantes em um único país, gente. Então é um mercado consumidor gigantesco. Se um desenvolvedor de aplicativo fizer um aplicativo só para a China, né, lá cerca de 20% da população mundial está ali naquele país, dominado pelo Partido Comunista, né? A questão do comunismo impera ali. Tem umas áreas sim de livre comércio, as ZEEs, né? Zonas econômicas especiais, são assim chamadas, né? Zona de livre comércio. É onde pode prevalecer o capitalismo, é onde o Partido Comunista permite que a atividade capitalista comum em boa parte do mundo possa se desenvolver em áreas litorâneas. Algumas cidades foram escolhidas para isso. E nisso a China, ela tem o melhor do socialismo ou do comunismo, comunismo, e o melhor do capitalismo, porque as empresas capitalistas querem também essa fatia do mercado consumidor, tão importante do mercado consumidor mundial. Inclusive a revista Forbes, que ela sempre elenca aí a lista dos milionários do mundo e tal, agora sempre vai aparecendo chinês. Os chineses estão entre aí os milionários também do mundo, e empresas como Apple, Google, o próprio Facebook de alguma forma tenta abocanhar isso, não quer ficar de fora dessa festa, desse mercado, vamos dizer assim, ok? Então tá aí o embate. Aí, como eu ia falar para vocês, o novo petróleo são os dados, informação. Quando eu uso o TikTok, quando eu uso o Facebook, quando eu uso o WhatsApp, quando eu uso essas ferramentas, esses aplicativos, essas redes sociais, eu estou produzindo conhecimento para os detentores, os donos daquelas redes sociais, que mineram, que pegam aquele conhecimento sobre mim, onde eu moro, o que eu gosto de consumir, os meus gostos, vamos dizer assim, e vai vendendo esses pacotes para grandes empresas para a produção de propaganda personalizada. Se alguém não entende como é que funciona a importância desses dados, eu dei aí um apanhado, um resumozinho para vocês, mais ou menos como é que funciona. É você acessar uma página ali no Instagram, depois ir acessar o Google e de repente aparecer propaganda relacionada ao que você acabou de curtir numa outra rede social, como que se elas conversassem. Como que se elas conversassem? Elas conversam, gente. A inter-relação entre essas plataformas, elas trocam dados, elas trocam informações, elas vendem.
Tem até tráfico também de dados, né? Aqui no Brasil, que o diga, né? Vive vazando dados aí de usuários de determinadas plataformas e sites, inclusive governamentais. Para entender ainda mais sobre a questão dos dados no século XXI, os professores recomendam aos estudantes os documentários Privacidade Hackeada e O Dilema das Redes, ambos disponíveis na plataforma de vídeo Netflix, que é outro grande site de vídeos, né, de streaming, vamos falar corretamente, que está alterando aí as relações entre a forma como lidamos com o entretenimento, que antes dependia apenas da TV, e aqui no caso do Brasil você dependia apenas de Rede Globo, SBT, Record, esses canais básicos, comuns da TV aberta. Com o advento dessas novas plataformas de streaming, assim como não só o Netflix, como o YouTube também, Amazon, né, Prime Video, né, que acho que chama assim, entre outras plataformas, Disney Plus, Apple Plus, eu acho que é assim que chama, né? E entre outros, o HBO, são muitos negócios agora tá para streaming, para consumo de vídeo ali no celular, sob demanda. Não tem aquela questão de você esperar o horário do programa X, é 15 horas, é 16 horas, eu tenho que ir lá, estar de frente à TV, mais 15 horas eu estou trabalhando. Então, agora o que se destaca são esses vídeos VOD, né? Vídeos on demand, né? Sob demanda, aonde você assiste quando quer, a hora que quer, não precisa estar na frente da TV naquele horário. É só um adendo aí, né, gente, para vocês. Estados Unidos é o próximo assunto de destaque. A maior potência global deve aparecer de diferentes maneiras nas provas. Mesmo que a maioria dos exames tenha sido finalizada antes das eleições de novembro, a temática pode aparecer. Neste caso, é importante que o estudante conheça principalmente o perfil do eleitorado de Donald Trump, homens brancos, cristãos, conservadores e de classe média. Esse conhecimento se faz necessário para compreender, por exemplo, os protestos antirracismo que tomam conta do país em maio, após o assassinato de George Floyd. Outra temática que pode cair, né, que é um homem negro por policiais brancos, é que a postura negacionista de Trump, pronunciar corretamente, né, diante dos protestos foi muito criticada e questionada, possivelmente de olho nas eleições. O presidente não queria desagradar seu eleitorado. O estudante deve sempre buscar fazer associações e pensar no que o trumpismo representa para a geopolítica mundial. Aconselha Formaggio, tá bom? Ainda na temática dos protestos Black Lives Matter, vidas negras importam, tá bom, gente? A professora destaca os episódios de derrubada, depredação, retirada das estátuas de figuras históricas. Eu acabei de falar, né, gente? Como a do traficante de escravos Edward Colson, em Bristol, que foi derrubada por manifestantes. Do estadista Winston Churchill, em Londres, que foi pichada. E do rei Leopoldo, em Antuérpia, que foi retirada da cidade pela prefeitura. Além de saber que eram as principais figuras, é necessário ser capaz de relacionar as temáticas de memória, símbolos e urbanismo, tá bom? Fica a dica aí, então, para vocês. Brasil e meio ambiente, gente. Muita treta aí, né, gente? Nas atualidades locais, a pauta principal deve ser o meio ambiente, em especial as queimadas na Amazônia e no Pantanal. A partir disso, diversas questões de política externa podem ser abordadas, a começar pela relação do país com a Europa, que não está legal, não está boa, visto que o continente tem expressado repetidamente seu descontentamento com a maneira como o Brasil tem lidado com as questões ambientais. Inclusive, atualizando um pouco, aí teve aquele encontro, né, do clima lá nos Estados Unidos, promovido pelo atual presidente, né, Joe Biden, numa preparação para o encontro climático que vai haver mais à frente, né? Então é uma prévia, aí ele acabou ali chamando, convocando, convidando, quer dizer, alguns países para participar ali de algumas prévias, lançar alguns desafios, né? Alguns
algumas propostas de avançar nesse combate àquela economia que prejudica o meio ambiente, né? Fortalecendo a economia verde, diminuir a nossa dependência do petróleo. Então, são políticas que foram propostas e tal, ali naquela conferência. Outros temas relevantes da política externa brasileira e que se associam com os mencionados em outros blocos são a China e os Estados Unidos. A relação com o país asiático, maior parceiro comercial do Brasil, também é desconfortável, muito porque líderes do alto escalão do governo, além do próprio presidente Jair Bolsonaro e seus filhos, em diversas ocasiões fizeram declarações ofensivas sobre a China. Nós precisamos entender, um dos nossos maiores parceiros comerciais é a China, e como é que você combate, né, os desrespeitos aos direitos humanos, né, alguns episódios do qual a China se envolveu, que ela foi acusada de desrespeito aos direitos humanos internacionais e tal, e como é que você concilia isso, né, gente? O seu comércio, a sua economia tão dependente daquele país e ao mesmo tempo defender direitos humanos, defender e tal, a forma como ele lida com o trabalho escravo, inclusive, né, que existem muitas acusações em torno, né? E aí fica essa questão, ok? No início da pandemia, por exemplo, Eduardo Bolsonaro culpou a China pelo novo coronavírus e gerou uma nova crise diplomática. Então nós dependemos da China não só para a questão do comércio básico, compra de produtos e tal, e a venda dos nossos produtos para eles, principalmente na área aí no ramo de agronegócio, soja, milho e vai embora, a lista é grande. Nós dependemos não só disso, mas agora a questão dos insumos para a produção de vacina. Os 2 laboratórios nacionais dependem de insumos vindo do país asiático. É o IFA chamado, né? Então, nas relações internacionais, na geopolítica internacional, você vai aprendendo que você não pode falar tudo que vem à sua mente, à sua cabeça, porque você está num jogo político, vamos imaginar um jogo de xadrez, que cada ação que eu faço de cá tem uma reação de lá. Então, se eu desagrado os parceiros políticos, os parceiros econômicos, nós estamos num mundo globalizado, gente. Então, não existe mais essa de cada país viver no seu quadrado e conseguir se desenvolver a contento, de forma que seja aceitável no mundo de hoje, sem depender uns dos outros, inclusive de um país que faz algumas ações que não são apoiadas por países ditos democráticos. Mas aí você tem que fazer aquele jogo de cintura, né, gente? Não estou aqui dizendo que a gente precisa apoiar ações que vá de encontro aos direitos humanos e tal. Não estou dizendo isso. Nem estou dizendo que nós temos que cortar laços totais. Eu não sou a favor dos extremismos. Mas você precisa ponderar suas falas. Se você é um representante político e você está representando uma nação de mais de 200 milhões de habitantes que vai depender de uma vacina, que vai precisar produzir uma vacina a partir de 2 laboratórios nacionais, né, de 2 instituições, que é o Butantan e a Fiocruz, né, e vai precisar desses insumos, então você vai ponderar suas palavras, isso se você tiver um pouquinho de juízo, se você entender que a coisa não funciona assim, só gritar, só espernear que a coisa funciona, não é bem por aí, tá bom? E o próximo assunto, pandemia de Covid-19. Nas questões das provas vai ser impossível escapar do Covid-19, que deve permear questões de biologia, química, física, geografia, como a gente já está vendo aqui, história e até inglês. Entre os destaques de possíveis abordagens interdisciplinares estão as questões ambientais relacionadas à Covid-19, a exemplo do ar mais limpo em cidades chinesas e dos córregos transparentes em Veneza. Gente, essa pandemia mesmo com todo esse caos, apesar de todas essas questões humanitárias, a morte de tantas pessoas, inclusive aqui no Brasil,
nós já estamos quase chegando ao 500 mil de pessoas que nós perdemos para esse vírus, mas tem um outro lado da moeda positivo para o ambiente, para o meio ambiente, né? Ele apresentou aqui algumas cidades chinesas que nunca mais, há um bom tempo, não conseguia ver o seu céu límpido, azul claro, sem aquela mancha cinza de poluição, aquele ar denso, pesado, carregado de poluição, vivenciaram, né, dias de céu azul, sem o cinza da poluição, além dos canais de Veneza super poluídos pela atividade turística, né? Toda a questão da forma como o homem tem se apropriado daquele meio, e aí com a parada de tudo, com todo mundo em casa, lockdown geral, né? Na Itália, a Veneza viveu esse, né? Novamente viu as águas daqueles córregos limpos, transparentes outra vez, além de outros, né, a questão do CO2 no espaço geográfico em geral, não só dessas cidades que eu apontei, assim, na China, mas em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, né, diversas regiões, diversos estados, diversas cidades e metrópoles presenciaram isso, puderam atestar isso, alguns estudos, inclusive a partir de imagens de satélite, ok? Na geopolítica, entender a relação de oferta e demanda, a oscilação das bolsas e a relação do petróleo é crucial. Com o mundo em lockdown, o preço do commodity petróleo despencou. E houve tensão entre a Arábia Saudita e Rússia em relação ao equilíbrio do preço da commodity. Outro ponto importante, e aí entra a relação também com história e por que não inglês, é o conhecimento sobre as agências das Nações Unidas, a ONU, em especial a Organização Mundial de Saúde, a OMS, pertence à ONU, né? Um braço ali muito importante em lidar com essa questão de saúde mundial. Segundo a professora Formaggio, a pandemia escancarou a necessidade de uma união global e as agências da ONU seriam uma maneira de conquistá-la. Só finalizando essa parte aqui do petróleo, né, gente? Pesquisem um pouco mais sobre essa questão, essa relação aí da Arábia Saudita com a Rússia, né? Foi uma treta. A Arábia Saudita, que faz parte do grupo dos países produtores e exportadores aí de petróleo, a OPEP, já a Rússia não, ela faz parte, mas não como um membro ali efetivo, tá ali só de, sei lá, associada, eu não sei como é que chama, né, agora, mas ela não é membro efetivo, então ela bateu o pé, né, tipo assim, os membros ali estavam fazendo um acordo para diminuir a produção do petróleo, né, o número de barris produzidos por dia por cada um desses países que fazem parte desse grupo, a fim de manter os preços do commodity, petróleo, ali no nível aceitável, para manter ali a produção de boa, vamos dizer assim. Porque se eu aumento, caiu a demanda devido à pandemia e o lockdown, caiu a demanda. Se cai a demanda, gente, o preço também cai. Então, se você mantém a produção elevada, quer dizer, mantendo ali a produção como que se tivesse no normal. Então, se não está sendo consumido, vai haver um super estoque e se tem muito produto no mercado. Então, além do lockdown, ainda tem essa produção elevada, estoques lá no limite. Aí é que o preço tende, né? Lei da oferta e da demanda, né, gente? Lei da oferta e da procura, né? Se tem muito produto no mercado, o preço tende a cair. Se as pessoas também não estão procurando esse produto, o preço também tende a cair. Então, para equilibrar, esses países estavam fazendo acordo para diminuir essa produção, para esses estoques, essa disposição do produto no mercado e manter ali um certo preço razoável para não cair tanto. Só que a Rússia bateu o pé, não, eu não quero, não aceito, eu vou aumentar a produção, eu quero ver até onde vai. Aí foi uma treta, entendeu? Vocês podem estar pesquisando mais detalhes sobre isso, ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. O vídeo talvez ficou um pouquinho longo, mas
Aí a gente deu uma revisada bem legal sobre os assuntos gerais, né, atualidades em geografia. Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima.